E aí, aqui é o Zangado de sagas, e a saga que eu vou mostrar pra vocês hoje é uma das minhas favoritas, e acredito que é favorita também de metade do planeta gamer aí, que é a fantástica saga do Street Fighter. Então acomode-se, fique confortável, pegue seu respectivo lanche e vem com o tio. Street Fighter é um game de gênero luta, onde diversos lutadores do mundo competem, utilizando cada um deles uma arte marcial diferente. O game é desenvolvido e distribuído pela maravilhosa Capcom. Muita gente diz, e eu me incluo nesse grupo, que Street Fighter é o pai de todos os games de luta. E eu até defendo essa opinião, mesmo sabendo que ele não foi o primeiro game de luta. O primeiro game de luta já feito foi o Victronics Warriors, lançado em 1979, onde era uma luta de cavaleiros e a câmera se posicionava de cima. Infelizmente eu não achei nenhuma imagem ou vídeo para poder botar no vídeo para ilustrar para vocês. Em 1984 foi lançado, esse eu já tenho uma imagem, o Karate Champ, que inovou por trazer a opção 2 players. Em 1985, a Konami lançou EAR Kung Fu. Esse daí eu já tenho até vídeo para mostrar. O protagonista e o único personagem jogável era o Long, não é o porquinho do Dragon Ball, que busca se tornar o mais habilidoso mestre de Kung Fu. A jogabilidade, desafio e inovação fez EAR Kung Fu ser um grande hit, um grande sucesso absoluto nos arcades na época. Com isso, a Capcom resolveu investir nesse caminho e em 1987 lançou Street Fighter. A minha análise será feita em mini sagas, cada etapa, cada capítulo da vida de Street Fighter, porque vários jogos da franquia foram sendo lançados simultaneamente, entendeu? Então fica mais fácil se eu dividir em capítulos. Então eu vou falar alguns avisos. Procurem assistir o vídeo inteiro, não pulem o vídeo antes de fazer uma observação. Se quiser comentar, pode comentar, mas observações, assista o vídeo inteiro. A história do Street Fighter e de seus personagens foi construída no decorrer dos anos. E eu vou contar dessa forma, no decorrer dos anos. Se eu vou contar a história do Bison no Street 2 e você já está pensando no Street 4, não, cara, não é assim. Eu estou contando por etapas. Então assiste o vídeo inteiro e aí sim você faz alguma observação, se você tiver, é claro. Então beleza, Street Fighter 1 é de 1987 e não possuía nenhuma história, era apenas um torneio de artes marciais, onde tinha Ryu e Ken, que eram personagens idênticos, buscavam vencer. O jogo possuía 12 personagens, nenhum deles possuía história. Hetsu era um monge, Geki era um ninja, Joey era um loiro americano de cabelo espetado, talvez Guile tenha sido inspirado nele. Mike era 100% inspirado em Mike Tyson, que viria a se tornar Balrog, né, nos games seguintes. Esse lance de nomes eu vou explicar lá em Street Fighter 2. Continuando, Lee era um chinês mestre do Kung Fu, Gen, Adão e Bird também estavam presentes. Esses vocês já conhecem, né, mas se vocês não conhecem eu vou falar quando eles tiverem história mais pra frente. Eagle era um loiro bigodudo que usava 2 bastões na mão e o boss do Street Fighter 1 era o Sagat. Detalhe, ele não tinha cicatriz no peito e isso será uma alavanca para um início de enredo nos próximos games. Agora preste atenção e veja se vocês não concordam comigo. Street Fighter é o pai dos games de luta. Além dele trazer essa concepção arcade de ir batendo um a um e vencer o boss final, ele também trouxe durante as lutas um modo de teste sua força do qual Mortal Kombat se inspirou. E trouxe também um novo conceito de jogabilidade, onde os personagens tinham 3 tipos de soco e 3 tipos de chute, conforme a intensidade. E claro, os golpes que são padrão até hoje para todo o game de luta. O Hadouken, o Shoryuken e o Terugi, né, que o nome verdadeiro seria, na época, Tatsumai Senpukiako. Todo game de luta que você vai jogar, mesmo se você nunca jogou na vida, quando você escolhe um personagem, a primeira coisa que você faz é o quê? Meia lua pra frente com um soco, pra ver se sai poder. Não adianta, cara. Todo mundo faz isso. É padrão na cabeça de todos. Não importa a geração. Claro, geração de gamers de luta, né? Ou de gamers em geral. Hoje em dia está se formando uma nova geração de gamers, né? Que é aquela geração bitolada que só joga um tipo de jogo. Provavelmente essa não deve saber da Hadouken, mas a grande maioria sabe. Street definiu um padrão do que viria a ser os games de luta no futuro. E você pode até estar pensando, Zangado, prefiro Mortal Kombat, prefiro Tekken, prefiro The King of Fighters, prefiro Samurai Showdown, sei lá, gosto é gosto, cada um tem o seu, cara, preferido, não adianta querer, tem que impor alguma coisa sobre o gosto de outra pessoa, gosto não se discute, assim como religião, política se discute, a questão é uma só, respeitar o ídolo dos seus ídolos. Os criadores de Tekken, Mortal Kombat, The King, etc., todos eles são grandes fãs e admiradores do Street Fighter. Então, o game pode não ser o seu favorito, mas você tem que ter no mínimo respeito por ele.
e pelo que ele fez para a história dos games em geral, não só se limitando aos games de luta. Beleza? Para ser meu inscrito, não basta só gostar de videogame e jogar videogame, tem que ter um pouquinho de cérebro também. Então bora pro próximo. Em 1991 foi lançado Street Fighter 2. O jogo estava completamente remodelado, com vários acréscimos sonoros durante as batalhas. As músicas dos estágios foram muito marcantes, porque tem muita gente, incluindo a mim, que lembra até hoje da música da fase da Chun-Li, da música da fase do Gaio. Os estágios de luta eram super caprichados, alguns tinham até torcedores ao fundo. O estágio de Dhalsim foi o mais elogiado na época. Todo mundo falava do estágio de Dhalsim, daqueles elefantes lá atrás e tal. O game agora contava com 8 personagens jogáveis, seguido por 3 subchefes e o chefe final. E mais, foi acrescentado um pequeno enredo para cada um dos personagens, mas ainda nada muito elaborado. E como vocês sabem, vai ser alterado futuramente. Eu vou explicar conforme na época de 1991. Beleza? Então tranquilo. Ah, uma coisa. A intro do jogo, onde apareceu um cara branco dando um soco na cara de um cara negro, deu mamilos na época. Ah, racismo. Ryu era o protagonista da saga. Era um lutador que buscava se testar e ser o mais forte sempre. Ken era amigo e rival de Ryu desde a infância. Tinha um mesmo mestre chamado de Gouken. Ken participa do torneio porque sua noiva Elisa foi sequestrada por uma organização secreta e pediram um resgate. Ken era da família Masters, uma das mais ricas do mundo. Honda, semelhante a Ryu, queria impor seu estilo de luta, no caso o sumô, para o mundo todo reconhecer. Blanka, nosso querido personagem brasileiro, é a maior bagunça da Capcom, cara. Blanka se chamava Charlie, daí aqui no Brasil falavam que o nome dele era Carlos, para reforçar a sua naturalidade. A primeira versão dele foi que ele estava em um avião quando ele era criança e esse avião caiu no meio da selva e cresceu lá. Daí ele ficou verde e ganhou ataque elétrico, cara. Como assim, né, velho? Tem plutônio nas selvas amazônicas? Que porra que é essa? E ele participa do torneio porque a sua mãe foi sequestrada. E a organização secreta, que não tinha nome ainda, tinha planos para Blanka. Após alguns streets, Blanka foi apontado como um amigo de Gaio que havia desaparecido e sido dado como morto já, que era o Nash, chamava Nash no Japão, e Charlie nos Estados Unidos. E depois, eu vou falar também, a Capcom acabou criando Charlie como personagem jogável lá no capítulo do Alpha. E no mesmo jogo tinha o Blanka, então foi descartada a possibilidade de Blanka ser o Charlie ou o Nash. Então a história do Blanka foi uma bola de neve que tudo ia se atropelando, dando errado. Hoje Blanka chama Jimmy e não é mais tão animalesco quanto ele era antes. Agora Blanka fala, pensa, ainda mora com a sua mamãe no Brasil e agora ele é um dos melhores amigos de Dan e Sakura, que são personagens que eu também vou falar mais pra frente. Outro personagem que tinha era o Gaio, que fazia parte das forças especiais dos Estados Unidos, que perseguia o boss do game há anos por ter sequestrado ou assassinado seu amigo Nash ou Charlie, que eu acabei de falar. E além desse motivo, a organização também sequestrou a esposa e filha de Gaio. Detalhe, a esposa de Gaio é a irmã de Elisa, a mulher de Ken. Zangief, o Ciclone Vermelho, lutava pela União Soviética impondo a força russa. Dhalsim era um personagem exótico da Índia, cheio de espiritualidade e voodoo. Parecia mais um feiticeiro de uma tribo e ele se esticava todo e apesar de magrelo, ele era mais devagar que Zangief. Buscava esperança para sua tribo na Índia nos primeiros games. Ele entrou no torneio na tentativa de ganhar dinheiro para trazer água e comida para seu povo. Depois isso foi mudado. Que aí dizem que ele entrou porque ele é um homem místico, um homem especial e tal, lutando contra as forças do mal. E a última personagem jogável do Street Fighter 2 era a Chun-Li, uma chinesinha que foi a primeira mulher a entrar em um game de luta, Girl Power total. Chun-Li é um mito dos games por isso. Ela entrou no torneio para vingar a morte do seu pai. Muita gente torcia para que ela tivesse um romance com o Ryu e tal, mas isso nunca aconteceu de fato. Chun-Li, assim como Lara Croft, são intocáveis, ninguém pega. Quem chegou mais próximo de conseguir algo com ela foi o Charlie, mas ele morreu antes de conseguir alguma coisa. O corpo da Chun-Li mudou radicalmente no decorrer dos anos. Ela era uma chinesinha mesmo, franzina, pequenininha, e agora ela virou uma paniquete da vida, só que a diferença dela para as paniquetes é que da Chun-Li é tudo natural, né? Os 4 chefes pertenciam a uma organização chamada de Shadaloo. Essa organização não tinha nome no Street Fighter 2, ganhou o nome depois. Mas eu já vou falar porque vocês sabem que é a Shadaloo. E nesses 4 boss foi outra bagunça que a Capcom fez. Mas na verdade nem foi culpa dela, pra ser sincero. O Mike do Street 1 retornava agora como Mike Bison, seguido pelo espanhol obcecado por beleza chamado de Balrog.
Sagat era o boss do Street 1 e estava agora de volta com uma cicatriz no peito feita por Ryu e queria vingança, por isso ele se juntou a Shadaloo, e o boss final era conhecido como Vega. Daí a bagunça aconteceu, porque os Estados Unidos não ia aceitar que Mike Tyson fosse um vilão no game. Isso atingiu o ego americano e alterou o nome dos personagens na base da força, ficando assim definitivamente até hoje. E a Capcom teve que engolir seco. Mike Bison se tornou Balrog, Balrog se tornou Vega, Vega se tornou M. Bison, não Bison, virou M. Bison, que poderia significar major, ou sei lá. Bison, em Street 2, era um funcionário da Shadaloo. Sua aparência era de um homem normal, e dizem que após ele perder o Street Fighter 2, Bison foi morto pela organização e seu corpo foi utilizado em um projeto secreto. Daí explicaria a mudança tão radical de aparência e o acréscimo de forças psíquicas nos próximos games. Após o Bison acordar, ele mata todo mundo e pega a organização para ele. Isso justificaria alguns acontecimentos futuros, onde Bison morre e aparece vivo novo em folha nos próximos Streets. Porém, tudo isso que eu acabei de dizer era a história do Street Fighter 2. Tudo isso, tudo será alterado nos próximos Street Fighters. O lance dos americanos alterarem o nome dos personagens não foi a única coisa que aconteceu. Existe outra lenda, que eles aumentavam a IA, a inteligência artificial de Ken e de Guile no game, para eles se tornarem mais apelões quando a gente enfrentasse. E deixavam a IA de Ryu no mínimo, para que dessa forma Ken se destacasse mais. Parece loucura, mas é perfeitamente possível. Eram outros tempos, os americanos adoravam ser idolatrados, até hoje eles adoram. Eu me lembro de jogar no fliperama exatamente, cara, quando eu era molequinho. Ao enfrentar o Ryu, o bicho ficava parado. Ele no máximo soltava um Hadoukenzinho e um Shoryuken com soco fraco. E enfrentar Ken era uma sequência absurda de Shoryukens, Hadoukens e Terugens, né? E Guile apelava muito nas catadas aéreas e a sua gilete, né, entre aspas, porque é assim que a gente chamava no fliperama, que ele dava gilete, o nome do golpe, na época era Somersault Kick, depois mudou também. Então esse lance de aumentar a IA, eu não desconsidero, pode ser uma teoria da conspiração, mas eu não desconsidero jamais esse tipo de coisa. Street Fighter 2, assim como todos os capítulos de Street Fighter, rendeu outras versões, como Street Fighter 2 Turbo, onde agora os 4 boss eram jogáveis, e o jogo tinha a opção de aumentar a velocidade dos movimentos. Havia também uma versão pirata do jogo liberado no fliperama, que era uma putaria só, que se eu soltava Hadouken, saía 2 Hadoukens ao mesmo tempo, você podia encher a tela de Hadouken, quando você dava o choque do Blanka saía um Sonic Boom do Guile, era uma bagunça, mas ao mesmo tempo que era zoado, era legal. Mas isso aí não é oficial não, tá? O oficial é Street Fighter 2 Turbo. Em 93 veio mais um capítulo para Street Fighter 2, que foi o Super Street Fighter 2. Tudo no game foi aperfeiçoado ainda mais, estágios, músicas, sons, balanço entre os personagens, as fotos deles agora não pareciam seres humanos, não eram aqueles rabiscos mal feitos, e foram acrescentados 4 novos personagens. Camille seria a segunda mulher agora em Street. Muita gente questiona a roupa da Camille, por que ela veste um maiô pra lutar com uma bota? Como assim, velho? Parece uma prostituta pra lutar. É o seguinte, Camille e mais 11 meninas foram sequestradas e sofreram lavagem cerebral e alteração nos seus DNAs para se tornarem um grupo de assassinas da Shadaloo. Esse grupo era chamado de Dolls e Camille era conhecida como Killer Bee. Beleza, Zangado, e aí, onde é que entra o maiô nessa parada? Pois é, todas elas serviam a Shadaloo em assassinatos e serviam Bison em outro assunto. Por isso que ela tem esse visual erótico. Elas também, além de assassinas, eram servas sexuais de Bison. Quem a salva da lavagem cerebral é Dhalsim muitos games depois, e após ela ter sido liberta, Bison manda Vega matá-la, mas ao invés disso ele simula a morte dela e a deixa aí. Eu nunca entendi por que o Vega fez isso, talvez ele gostasse dela, porque Vega é um psicopata até onde eu sei, mas enfim. Camille conhece a Delta Red, que é uma organização britânica contra o terrorismo, e se junta a eles, na esperança de um dia poder se vingar de Bison. E o desfecho das Dolls é contado mais pra frente, e há uma alteração nesse lance da história das Dolls, que também ocorrerá mais pra frente quando eu for contar sobre a saga Alpha. Fei Long era inspirado em Bruce Lee, querendo provar pro mundo que ele não era apenas um ator, que ele também sabia lutar. T-Hawk, ou Thunderhawk, é um índio mexicano da tribo Thunderfoot. Suas terras foram tomadas pela Shadaloo e seu pai é assassinado por Bison. Cara, Bison é muito boss, velho. Ele mata e come todo mundo, cara. Puta que pariu. Daí T-Hawk quer vingança e as terras do seu povo de volta. DJ é um kickboxer jamaicano
que é um astro da música em seu país. E ele quer mostrar que é perfeitamente possível lutar, misturar a dança com a luta. Tipo, coisa de capoeira, entendeu? Em Street 2, haviam momentos em que Ryu parecia soltar um Hadouken da cor diferente, e o Ken um Shoryuken assim também, meio laranjado. E as pessoas diziam na época que era Hadouken de fogo, Shoryuken de fogo. Em Super Street Fighter 2 isso foi concretizado, eles ganharam as primeiras particularidades. Ryu soltava um Hadouken de fogo e Ken um Shoryuken de fogo. Seria a primeira diferença que a Capcom colocaria entre os dois, porque até então eles eram absolutamente idênticos. Um ano depois saiu o Super Street Fighter 2 Turbo, mesmo conceito, aumento de velocidade e tal, e foi acrescentado um personagem secreto, Gouki, mais conhecido como Akuma, Demônio do Mal. Ele não possuía história ainda no jogo, mas eu já vou adiantar logo. Ele era irmão do falecido Gouken, mestre de Ryu e Ken, e diziam que ele tinha matado o próprio irmão. Muita coisa foi sendo alterada no decorrer dos anos. A gente descobriu que Gouken não morreu e que foi revelado em 2 animes movies do Street Fighter, ambos escritos e produzidos pela Capcom, que Akuma seria o pai de Ryu, justificando assim a força evil que Ryu carrega dentro dele. Lá pro final do vídeo eu vou falar sobre esses filmes e séries e animes, bem rápido, mas eu vou explicar melhor. Akuma tem os mesmos golpes de Ryu e Ken, porém muito mais fortes. Ryu o perseguia para vingar a morte de seu mestre, e Akuma forçava Ryu a despertar a força evil em suas lutas, talvez buscando a sua própria morte como punição por todo o mal que ele fez no decorrer desses anos. É uma história que provavelmente seria bastante simples, porém a Capcom antigamente criava um personagem e no decorrer dos anos ia inventando uma história. Em 2003 saiu uma versão desse Street em HD, chamada de Hyper Street Fighter 2, a edição de aniversário. O capítulo Street Fighter 2, 2 Turbo, Super 2 e Super 2 Turbo rendeu 2,32 bilhões de dólares para Capcom. São marcas hoje insuperáveis para qualquer game que seja lançado, cara. É um saldo absolutamente absurdo e mostra o quão é grande o sucesso de Street Fighter. E em 1997 foi lançado Street Fighter 3, nova geração. Foi um Street bem tímido se você comparar ele com qualquer um dos outros do capítulo do Street 2, né? Os gráficos estavam mais bonitos, investiram mais na variação de combos para serem executados, trouxe um movimento chamado de parry, onde você podia bloquear e não perder energia. Você agora possui uma barra de energia que, além de você executar um movimento especial, você também poderia estourá-la e ficar mais rápido, executar golpes com muito mais combos por um período limitado de tempo. Nada do que eu citei até agora foi o motivo que comprometeu o game. O que realmente comprometeu foi os personagens contidos nele. Os únicos personagens antigos que foram mantidos foram Ryu e Ken, e mesmo eles eram coadjuvantes em todo o enredo. O novo boss, quem que era? Novo boss, Zangado? Cadê o Bison? Pois é, a Capcom tirou o Bison e colocou um boss novo que se chama Jill. Olha a foto do cidadão. Esse cara decide fazer um novo Street Fighter para selecionar os escolhidos que criarão o paraíso quando chegasse a hora do juízo final. Algo de teor religioso e blá blá blá. O protagonista do jogo agora se chama Alex. Olha que coisa mais sem sentido. Ele tem um amigo chamado Tom que levou uma surra desse boss chamado Jill, e ele decide se vingar. Mas é o seguinte, a luta foi justa, o Jill não trapaceou, muito menos matou o amigo dele, só venceu. E mesmo assim o cara vai lá e busca vingança, e é ele que vence no torneio, só que ele não mata o Jill. Putz, que bosta, cara. Os personagens que tem fora esse Alex e esse Jill são o Dudley. Ele entra no torneio para recuperar seu carro que foi roubado pelo Jill. Meu Deus do céu, cara. Jill tombadinha. Imagina você ter um carro roubado por um cara bicolor. A polícia não vai demorar muito para achar o suspeito, né? Quem que roubou? Ah, é um cara degradê aí. Tem várias cores o cidadão. Dudley já é conhecido da galera, porque recentemente retornou ao Street Fighter, é um boxeador, pra quem não lembra. Helena, eu sempre achei essa menina um tesão, cara. É uma pena que ela desapareceu completamente dos outros Street Fighters. Ela lutava capoeira, mas não era brasileira. Ela entrou no torneio pra se testar. Yun e Yang também entraram no torneio pra se testar, pra poder impor suas artes marciais. Eles recentemente retornaram ao Street também. Tem o Necro, ele é parte do Projeto G e decide entrar no torneio para se vingar de Jill e ganhar sua liberdade. Tem a Ibuki, que entra no torneio por ordem do seu clã para pegar os documentos de um dos projetos de Jill, o Projeto G, né? E Ibuki também recentemente retornou ao Street Fighter. Oro, esse Oro, esse cara, ele entrou no torneio, olha só, velho, ele estreou no Street Fighter, entrou no torneio e venceu o Ryu.
Vocês acreditam nisso? Só isso que ele fez, ele entrou e venceu Ryu. E depois de vencer Ryu, ele acreditou que nunca mais ele iria conhecer ninguém com tal potencialidade. E aí ele abandona o torneio e vai atrás de Ryu. Só que como o Ryu não para em lugar nenhum, ele não consegue encontrar, mas ele vai atrás de Ryu na esperança de entender da onde vem a força do jovem guerreiro, né, do jovem lutador. Street Fighter 3, assim como o 2, teve várias versões lançadas depois. Ele teve Street Fighter 3 Segundo Impacto, né? Foi lançado em 98, trouxe 3 personagens novos, Akuma voltou, teve Hugo. Hugo, pra quem não sabe, é o Andori do Final Fight, e o seu agente é o Poison. Decidiram que deveria participar do torneio para que ele pudesse encontrar mais um parceiro nas lutas de wrestling dele. Vou contar um segredo pra vocês. Deve ter muito nego aí que descascou pro Poison. Muito nego, velho. Poison é um homem, velho. É uma mulher de tromba. E eu vou falar outra coisa. Tem muito nego que olhou a foto aí e pensou, foda-se, como mesmo assim. Eu tô ligado, come mesmo. Tô ligado que a gente não perdoa não. Olha lá, Ronaldo. E o último é o Urien. Pé, olha a foto do Urien, cara. E em 99 foi lançado Street Fighter 3 Third Strike Fight for the Future. Última versão do jogo, trouxe novamente mudanças na jogabilidade, todos os cenários são novos, o visual dos personagens foi renovado, traz 5 novos personagens. Makoto, que deseja reconstruir o seu dojo, para isso ela quer fazer um nome, ela precisa vencer um grande nome, ela quer vencer o Ryu, ela também retornou recentemente ao Street Fighter. Remy, muitos dizem que ele é uma cópia do Iori, do The King of Fighters, olha a foto aí e tirem as conclusões. 12, que é também esse ser que vocês estão vendo na foto aí, que já até sei com quem que vocês acham que ele parece. E tem mais sobre o que? Tem um easter egg dele. Olha essa outra foto, que legal. E por último, a maravilhosa Chun-Li. O maior pecado dessa sequência de jogos do Street 3 foi realmente os personagens que não agradavam a galera. Porque tudo que o game trouxe de novidade foi aproveitado nos games que viriam. Mesmo as pessoas que nunca jogaram Street 3 já devem ter visto uma cena muito famosa envolvendo esse game. Todos que curtem Street provavelmente já ouviram falar de Daigo, The Beast. Ele é o vencedor de vários campeonatos de Street Fighter, patrocinado pela própria Capcom. Daigo ficou famoso no mundo inteiro por uma final de campeonato na EVO de 2004. EVO é um campeonato de games de luta. Na final, contra o Justin, que é outro grande jogador de Street Fighter, Daigo fez o impossível. Em uma luta praticamente perdida, que eu vou deixar rolar aí no fundo, ele fez o impossível. Foda, né, cara? Tenso mesmo. Então, esse é o fim do capítulo do Street Fighter 3. Vamos pro próximo capítulo. O próximo capítulo que eu vou falar é o Street Fighter Alpha. Em 95 se iniciou esse capítulo com Street Fighter Alpha ou Street Fighter Zero. Esse que seria uma espécie de Street Fighter Origins, onde todos os personagens estavam bem mais jovens. O gráfico do jogo era muito cartoonizado comparado com outros Streets, estava bem semelhante a outro game de luta da Capcom, que é o Darkstalkers. Nem todos enfrentavam Bison como final boss nesse jogo. Na verdade, você enfrentava 2 rivais. O primeiro era o 5º lutador que você enfrentava, onde rolava um diálogo e tal, e aí o último era o 2º rival, como boss. O jogo trazia quais personagens? Ele trazia o Ryu, obviamente, só que ele estava com uma faixa branca na cabeça e não vermelha. Ele passou a usar uma faixa vermelha no Street Fighter Alpha 2, que o Ken ele tinha um cabelão de roqueiro, né, que ele amarrava com uma faixa vermelha. E o Ryu tinha meio que começado a se perder em obsessão por vingança. E aí ele teve uma luta bem breve com o Ken, nem foi uma luta pra valer, e aí o Ken pegou e deu a faixa vermelha que ele prendia o cabelo pro Ryu. E foi a partir daí que Ryu começou a usar a faixa vermelha na cabeça. Mas essa é uma das versões, existem outras versões de como que foi que o Ken deu a faixa vermelha pro Ryu. O que eu acho estranho é que se o Gouken realmente tivesse morrido e o Ryu estava atrás do Akuma para obter vingança, eu nunca entendi o Ken
não dá tanto a mínima pra isso. Eu nunca entendi de fato essa coisa. A gente tem Chun-Li, ainda tá perseguindo o Bison. A diferença é que ela tá trabalhando lado a lado com o Charlie ou Nash pra isso. E aí que começa aquele pequeno affairzinho, aquele pequeno clima entre os dois, mas nunca foi nada concretizado. E também foi nesse game que Charlie apareceu pela primeira vez. Praticamente um clone, um irmão, um Gael Jr. praticamente. Bison tá atrás de Ryu, querendo usar como um soldado da Shadaloo. Dan aparece como novo personagem. Ele é uma sátira total ao Ryo do Art of Fighting, game da SNK. Eu acho o Dan ótimo de jogar. Ele quer buscar a vingança da morte do seu pai pelas mãos de Sagat. Sagat quer se vingar de Ryu por causa da cicatriz no peito. Bird está de volta, completamente diferente. Bird que eu citei lá no Street Fighter 1 e disse que ia citar de novo quando ele tivesse enredo. Pois é, no Street 1 ele era branco, cara, agora ele é negro e gigante. E tem uma micro história. Ele é um segurança que procura fazer fama para poder entrar para Shadaloo. Sodom, ele era um boss do Final Fight. Sodom procura reconstruir a sua antiga gangue, Mad Gear, e se vingar de Guy. Mas essa é uma história de Final Fight. Para quem nunca jogou, não vai ficar meio por fora do que eu tô falando. Adon também voltou do Street 1 e agora ele também tem uma historinha. Ele foi discípulo de Sagat e eu admirava mais do que tudo. Quando o Sagat perdeu para Ryu, Sagat ficou desmotivado e Adon decepcionado. Desafiou o Sagat para ser o rei do Muay Thai na Tailândia e acabou vencendo. Só que o Sagat, mesmo desanimado, quebrou tanto o Adon que ele ficou meses no hospital e assim justificou a sua ausência de todos os outros campeonatos. Rose era uma personagem nova. Ela é uma cartomante que anda pelo mundo erradicando forças malignas. E o próximo alvo seria o Bison. Lembra quando eu disse que o Bison havia sido morto pela Shadaloo lá em Street 2? Pois é, isso aí foi mudado. Dessa vez, Bison foi morto por Rose. Só que quando o braço dela estava atravessado o peito de Bison, a mente de Bison entrou nela. Como assim, Zangado? Por quê? Porque parece que eles são irmãos de alma. Eu sei lá que diabos é isso, mas são. Rose desmaia, é capturada pela Shadaloo e eles conseguem retirar a mente de Bison do corpo dela e inserir um corpo novo. Viram como a história mudou completamente? Lembrando que nesse período, antes de Rose lutar diretamente com o Bison, ela encontra Ryu e diz que ele é a última esperança para acabar com o Bison. Ela vira meio que a miguxa do Ryu, assim. Guy é um personagem do Final Fight. Guy é um mestre ninja que busca sua missão de vida, razão de vida. Ele é o cara que salva a Rose da Shadaloo no Street 4. E assim parece que rola um climinha romântico entre os dois, mas o Guy, pelo que eu sei, é casado, né? Como todos os outros Streets, o Alpha também teve várias sequências. Teve o Alpha 2 em 96, onde trazia mais personagens, além, claro, de novos cenários. Zangief e Dhalsim retornaram. Gen do Street 1 também estava de volta, trazendo uma historinha. Ele foi mestre do pai de Chun-Li. Ele é um assassino, possui uma doença terminal e, como ele não tem nada a perder, deseja assassinar Akuma antes de morrer. Rolento, que é outro boss do Final Fight, com o fim da Mad Gear, ele quer montar sua própria gangue. Então ele só precisa matar o Guy para aterrorizar Metro City novamente. E a última personagem nova era a Sakura, uma menina completamente fanática por Ryu. Ela é muito esquisita porque ela aparece em Alpha 2 com a idade de 16 anos, mas ela se comporta como se fosse uma menina de 11. Fica lutando com calcinha aparecendo e bancando a virgenzinha inocente. Coisa de japonês tarado, né? Hentai. E em Street 4, ela obviamente é maior de idade, mas usa as mesmas roupas e possui o mesmo comportamento. Eu sei lá porque que ela é assim, eu só sei que ela tem mais de 18. Agora o Ryu tem como comer. E se o Ryu não comer, o Bison come, porque o Bison come todo mundo, querendo ou não. Em 98 veio o Alpha 3. Nesse game foi a morte de Charlie. Camille se livrou da lavagem cerebral e deixou de ser brinquedinho de Bison. Após ela se livrar do domínio de Bison, ela tentou salvar as outras dolls. Julie e Juni são as dolls que têm o cargo mais alto e também são personagens do game. Porém, todas as dolls morrem nessa transição de salvamento, todas elas são mortas por Bison. Lembra que eu disse no Street 2 que o Bison comia todas as dolls? Pois é, isso foi mudado. Porque todas as dolls, com exceção da Camille, tem menos de 16 anos. Então o Bison não comia as dolls. Assim, mudaram essa versão, só comia a Camille. Honda, Vega, Balrog, DJ, T-Hawk, Fei Long, Guile e Yun retornaram também no Alpha 3. Blanca aparece e comprova o que eu disse lá atrás no início do vídeo, que ele não era o Charlie. Karen aparece como uma personagem nova. É uma riquinha cuja família é amiga da família do Ken. Ela procura a Sakura e a encara como rival. E o pior é que ela vence a coitada da Sakura,
Mas após vencer, ela vê que a vida de lutadora não é pra ela. E abandona. Vixe Maria. Rainbow Mika é uma personagem nova também. E que personagem, uma cavalo essa menina. Ela é fã do Zangief e quer mostrar ao mundo o poder da luta livre. Eagle do Street 1 também voltou agora com uma micro história. Ele é um agente secreto. E é a aparição do Evil Ryu, onde Ryu começa a lutar contra esse poder e o Akuma tenta fazê-lo aceitá-lo. É meio Star Wars, né? Darkseid e tal. Foi nesse game que o primeiro corpo do Bison é morto, mas ao contrário de antes, ele já era dono da Shadaloo. Em 2008 foi lançado Street Fighter 4, game que é sequência direta da mini saga Street 2, que eu já falei. Todos estavam muito apreensivos e preocupados que Street migrasse para os games completamente em 3D, e isso ia acabar sendo um fiasco. Não foi o caso. Street 4 é 3D, porém a visão da câmera é na mesma posição de sempre, de 2D, explorando 360 graus apenas ao realizar movimentos especiais. O gráfico do jogo estava muito bonito, dando uma sensação de pintura. Você vê rastros que se assemelham a tintas quando você executa um movimento novo chamado de Focus Attack. Agora os personagens tinham várias expressões no decorrer dos golpes, não só de ataque e de dor. Também tinha de susto quando o especial não vai poder ser defendido, assim, ele arregala o olho, fica com a boca aberta, assim, tipo, fudeu e tal. Ao escolher um personagem, ele possui uma intro e um zeramento. A novidade agora é que não são apenas fotos, são animes. Isso é muito massa. E esses animes feitos gerou um filme do Street Fighter 4. Os cenários são fantásticos, você pode personalizar o idioma que cada um deles vai falar. Você pode deixar Ryu falando japonês e Ken falando inglês, isso é bem legal. Uma coisa que eu posso não ter citado até agora, mas eu vou dizer antes que eu esqueça, é que todos os títulos que eu citei e que eu ainda vou citar têm a mesma coisa em comum. A jogabilidade é animalesca. Street nunca pecou nesse assunto. A história do Street 4 é o seguinte: como o game se passa naquela transição da ressurreição de Bison, durante a sua ausência, uma nova organização tentou surgir dentro da Shadaloo, e essa organização anda sequestrando lutadores do mundo inteiro ou colhendo informações de lutadores do mundo inteiro. Gaio e Chun-Li partem para resolver tal caso, e o novo personagem do game, que se chama Abel, se une a eles. Abel é francês e não sabe do seu passado. Ele foi capturado pela Shadaloo e provavelmente foi feita uma lavagem cerebral nele. Abel parece saber sobre Charlie, mas ele não se lembra, né? Quando ele se depara com Gaio pela primeira vez, ele diz que lembra de Gaio em algum lugar, que já viu Gaio em algum lugar. No caso, deveria ser uma referência a Charlie. Será que tem uma esperança de Charlie voltar? Abel é o primeiro personagem de Street Fighter que luta MMA. O game também conta com Honda, Blanka, Zangief, Ken, Dhalsim, Fei Long, Kami, Akuma, Bison, Sagat, Vega, Balrog, Sakura, Rose, Dan e Gen. Todos eu já falei aqui. Outro personagem novo é a C-Viper. Ela é uma dupla agente, trabalha na CIA e pro boss do game. Ela é mãe e está testando uma nova roupa que faz pessoas normais terem poderes de lutadores, graças à tecnologia. El Fuerte é um lutador de wrestling mexicano, é tipo um bobo da corte do game, assim. Ele também é cozinheiro, sai pelo mundo descobrindo novas receitas. Nossa, nada a ver. Rufus é um gordão que luta com Kung Fu, extremamente rápido, se considera rival de Ken, mas nunca viu Ken na vida e tem uma namorada muito gostosa. O novo boss é o Seth. Todos os lutadores que foram sendo coletados informações foram para Seth. Ele é o atual líder da SIM, o grupo que eu disse que estava surgindo por dentro da Shadaloo. Ele possui vários clones, sua meta principal é adquirir o Dark Hadou de Ryu. Porém, Ryu lutou com Seth no final do Street 4, matou o Seth e os clones de Seth foram todos exterminados por Bison. A maior surpresa de Street 4, sem dúvida, foi a volta de Gouken. O cara morreu 200 mil anos, desde que eu sou criança, eu cresci com esse conceito, Gouken morreu. E aí do nada o cara volta. E ele pretende acertar as contas com Akuma, o seu irmão mais novo. Vai ser tipo batalha de Guerreiro Z, mano. Curiosidade, Gouken também significa Shenlong. Olha Dragon Ball aí de novo. Em 2010 saiu Super Street Fighter 4 e trouxe com ele T-Hawk, DJ, Guy, Code, Adon, Ibuki, Makoto e Dudley. Também já falei sobre todos eles, cada um com seus respectivos estágios, intros e zeramentos. Porém, é que as intros voltaram a ser fotos, apenas os zeramentos ficaram em modo anime. Achei podre isso. E em 2011 saiu Super Street Fighter 4 Arcade Edition e trouxe com ele Yun, Yang, Oni Akuma e Evil Ryu. Em Yang e Evil Ryu já falei. Oni Akuma é tipo um Akuma level 2. Agora Akuma é Batman, Cavaleiro de Ouro e Super Saiyajin, tudo ao mesmo tempo. Akuma tá muito foda nessa forma Oni. O capítulo Street Fighter 4 agradou a imensa maioria dos fãs. E segundo o Ed Boon, criador de Mortal Kombat, foi a maior inspiração para Mortal Kombat 9.
99 para ele realmente abandonar esse lance de ir pro mundo 3D e ficar no 2D, assim, fazer o game 3D, mas com a posição em 2D. Foi a maior inspiração que ele viu, foi em Street Fighter 4. Street também possui vários spin-offs, como Street Fighter Explosa, que é um Street Fighter totalmente em 3D, lançado exclusivamente para Sony. Esse jogo provavelmente vai ter uma ou outra pessoa aí que diz que gosta e tal, mas ele foi ridicularizado por muitos. As revistas diziam que 3D é para Tekken. Street Fighter tinha que voltar pro 2D. E pra ser sincero, era covardia comparar qualquer Tekken com Street Fighter Explosa. E mesmo o game não sendo bom, mesmo a Explosa não sendo bom, ainda teve 3 versões, porque o apelo de Street sempre foi muito grande. Existem também outros games como Pocket Fighter, Puzzle Fighters, jogos de brincadeirinha, jogos bonitinhos, jogos feitos para celular. Existe também outra fase de Street Fighter que não faz parte da saga, que eu só vou citar, que é a fase Versus Series, onde foi X-Men vs Street Fighter, onde os personagens do Street se adaptavam ao estilo de game de luta dos X-Men, com imensos poderes e fazendo duplas muito fodas, tipo tinha Akuma e Wolverine, Ken e Gambit, Ryu e Ciclope, tinha uma jogabilidade nova, fodástica, dinâmica, incrível. Veio também Marvel vs Street Fighter, Ryu fazia dupla com Homem-Aranha, e era massa que no zeramento o Homem-Aranha pedia autógrafo pra Ryu. Também teve SNK vs Capcom, Marvel vs Capcom, que nesses casos não se restringia apenas a Street, eram personagens da Capcom toda. Todos esses são excelentes games, mas não fazem parte da história do Street, então eu estou apenas citando para vocês falarem que não apareceu no vídeo. E não é só de games que Street Fighter é bem sucedido. Em 94 foi lançado Street Fighter The Animated Movie. Eu já vi, eu recomendo. Podem assistir dublado, porque a dublagem é ótima, é uma das maiores obras-primas de animação que eu já vi, é simplesmente incrível, reproduz o universo de Street perfeitamente, tem lutas incríveis durante todo o filme. Vega vs Chun-Li, cara, vão assistir, é foda, velho. Ah, e pega uma versão sem censura, tá? Porque Chun-Li aparece pelada no filme, de frente, de costas, de lado, 100% mesmo, beleza? Em 99 saiu Street Fighter Alpha The Movie, que mostra o drama de Ryu para controlar o seu lado evil. Nesse filme, Chun-Li se demonstra meio fascinada por Ryu, mas eu acredito que seja mais admiração do que paixão ou algo parecido. Nesse filme, deixa no ar que Akuma talvez seja pai de Ryu. E é um filme anime muito foda também, mas esse daí procurem pegar legendado. Em 2005 saiu Street Fighter Alpha Generations. Esse confirma que Akuma é realmente pai de Ryu. O traço desse desenho é muito feio, é muito agressivo, mas é o único em que Ryu e Akuma saem pra porrada. Então, apesar de ser feio, o desenho é imperdível. Busquem legendado também. E não foi apenas filmes animados não, teve 2 séries animadas também, as duas do mesmo ano, em 95. Uma japonesa, que apesar da história ser totalmente alterada do game, por exemplo, Balrog não sabe lutar, Sagat não tem cicatriz e se torna amigo de Ryu. A série é muito dramática, muito boa, com uma trilha sonora de arrepiar, e eu cansei de assistir no sábado animado no SBT quando eu era criança, era muito foda. Bison tentou estuprar Chun-Li nesse desenho. Bison é o boss mais cabuloso que existe, velho. Eu recomendo dublado também. E a outra versão de série que saiu no mesmo ano é uma versão americana, nojenta, extremamente mal desenhada, de péssimo gosto. É uma apagação de pau nojentinha pra Guile, ele é o protagonista, porque o desenho é americano, e faz Ryu parecer um bosta. É um lixo esse desenho completo. Street Fighter também tem dezenas de histórias em quadrinhos. Eu até comprei algumas quando moleque, mas era foda que na época não chegava as séries completas. Por exemplo, você tinha 4 gibis, chegava só 2 aqui, saca? Era um saco isso. E essa imagem que eu coloquei no vídeo aí é uma imagem de um mangá qualquer, aleatório, do Google. Eu nunca li esse gibi que tá aí aparecendo. Ah, e nem de acertos que Street foi feito. Toda saga que se preze tem um fail, né? E no caso do Street não foi os jogos, e sim o filme. Em 94 foi lançado Street Fighter, a batalha final. Cara, eu fui no cinema ver essa... Nossa, velho. Essa bosta. Gaio era o protagonista, interpretado por Van Damme. Bison era Raul Julia. Mano, cara, ele morreu durante o filme, velho. Eu sei do que ele morreu. Desgosto, cara. Ele tá fazendo uma merda dessa. Ele era um puta ator conceituado na época, mas ele era pra ser no mínimo um Dawson, cara. Bison, mano, você tá de brinks. Honda era havaiano e era guarda-costas da Chun-Li. Vega era um anão com cabelo de bombril e garra de bambu. Sagat era um tiozinho que vende pastel em qualquer feira de esquina. T-Hawk era um hacker. Dawson era um cientista e tinha cabelo. Balrog era um cameraman de Chun-Li que era repórter, porque ele tinha que ser do bem, né? Ele não podia ser do mal, então ele era bonzinho e era cameraman, que era um
um boxer aposentado. Camila interpretada pela Kylie Minogue, aquela cantora e dançarina. Eu sei que ela é gostosa, mano, mas ela só deve saber levantar uma perna pra fazer outra coisa que não é lutar. E eu sei o que vocês estão pensando. Eu tô falando de dançar. Claro, Zangado. Dançar. E Blanca, mano, que ainda era o Charlie na época, ainda se chamava Carlos Blanca, daquela fase de confusão e tal, antes da Capcom decidir o que ia ser ou não, então ele ainda se chamava Carlos no filme. Ele ficou verde, mano, porque o Bison botou ele pra assistir filme de terror 24 horas por dia. E aí ele ficou verde. Puta que pariu. Ryu e Ken eram mendigos no filme, ficavam andando pelo mundo dando golpe nos outros. Vixe. O diretor e roteirista Steven E. de Souza, que é o que tá aparecendo na foto, o senhor é um filho da puta, que nunca nem sequer deu Hadouken, não sabe dar Hadouken. Cara dele que tá com o cu piscando 24 horas por dia e esse óculos de pedober, mongol do caralho. E teve mais um filme ainda que é Street Fighter The Legend of Chun-Li. O filme só fala de Chun-Li e botaram a mina do Smallville lá pra ser a Chun-Li. Ela é linda, ela é maravilhosa, deve ser cheirosa, deve ter aquilo rosa. Mas ela não é cavala pra ser Chun-Li, tá? Mas tirando isso, tem que saber interpretar, né? Então esquece esse fator gostosura de Chun-Li. Ela até pode passar por Chun-Li sim. Só que a questão não é essa. O filme nem foi pro cinema. O filme caiu direto pro DVD. E pra mim, isso não significa boa coisa, cara. Eu não tô animado pra ver. Se alguém viu, pode comentar aí sobre o filme no vídeo. Mas eu não vi, então eu prefiro não opinar. Mas que... sobre o que eu li, as críticas foram cruéis com o filme inteiro. E eu também vi fãs comentando, dizendo que o filme é uma vergonha. Mas eu não vi, então eu não vou falar nada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei me superar, eu espero ter conseguido. Em mais de 2 anos de canal, eu nunca pedi para vocês favoritarem nenhum vídeo, mas eu levei 7 dias. Hoje é o 8º que eu estou finalizando para terminar esse vídeo. Então eu vou pedir. Favoritem, para eu realmente chegar que vocês estão valorizando o trabalho que eu tenho. Grande abraço a todos vocês, é nóis que voa, bruxão. Beleza então, valeu, falou e até mais.